Você já pediu desculpas por dar uma opinião diferente? Já releu uma mensagem 1000 vezes antes de enviar com medo de parecer idiota ou de incomodar a outra pessoa? Já ficou procurando o erro no momento em que recebeu um elogio, achando que aquilo ali tinha alguma coisa de estranha? Tudo isso pode parecer timidez, perfeccionismo, mas são sinais muito sutis da baixa autoestima e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu escuto de muitas pacientes no consultório situações parecidas como essas, né? Mulheres incríveis, bem-sucedidas, mas que se sentem muito mal consigo mesmas. Eu mesma reconheço muitas vezes alguns sinais nessas pessoas que eu já vi na minha própria vida pessoal. Inclusive, teve uma situação, né, que eu acho até interessante que a gente possa observar. Lembro que eu tinha ido numa nutricionista há uns anos atrás e essa nutricionista ficou me enrolando muito para enviar o meu plano alimentar, né? Que o ideal é que você saia ali já com seu plano alimentar, mas sei que tem algumas pessoas que não trabalham assim. Só que essa nutricionista demorou muito para me enviar. Demorou muito mesmo. Papo de já estar chegando perto da próxima consulta e eu ainda não ter recebido o plano para conseguir colocar em prática. E eu estava aterrorizada com a ideia de mandar uma mensagem cobrando, porque eu achava que eu ia estar sendo desagradável, que eu ia incomodar. Eu sabia que eu precisava fazer aquilo, mas tinha uma outra vozinha na minha cabeça que me contava isso, né? E aí, com muita dificuldade, analisando todos os meus pensamentos distorcidos, eu consegui fazer isso e resolvi o problema. Esse é um dos sinais da baixa autoestima que a gente não percebe, mas que estão presentes no nosso dia a dia. Eu gostaria hoje de falar para vocês alguns sinais bem sutis que a gente não percebe, mas que sim, refletem todos os pensamentos que nós mesmos temos sobre nós e sobre as outras pessoas. Esse é um sinal claro da baixa autoestima, né? Essa situação que eu contei para vocês é um sinal claro de baixa autoestima, né? Você não consegue validar seus direitos pessoais, você não consegue expressar uma opinião, você não consegue reclamar de alguma coisa. Você contratou um serviço, esse serviço não foi bem feito, você sabe que está sendo prejudicada, você sabe que está sendo ferido e você não consegue fazer isso. Por exemplo, como nessa situação que eu acabei de contar. Eu tinha contratado um serviço, não recebi e mesmo assim me sentia extremamente ansiosa pensando na possibilidade de ter que cobrar essa situação. Graças a Deus, hoje isso já não é mais um problema, mas foi sim, por muito tempo. Um outro sinal é que esse, na verdade, eu acho que está um pouco mais óbvio, mas eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar um pouco a respeito. Você recebe um elogio, você recebe um comentário positivo, mas fica procurando ali algum sinal de que algo não está certo. E se fosse uma crítica, com certeza isso iria ficar super grudado. Ou seja, um elogio vai embora e a crítica gruda. E por que isso acontece? Imagina que dentro da sua mente existe um triângulo. E quando você recebe uma crítica, essa crítica é como se fosse um outro triângulo. E aí isso gruda, faz sentido, né? Para dentro da forma como você já pensa. Quando você recebe um elogio, é como se esse elogio fosse um círculo. Ele não encaixa dentro do triângulo. Você até vê que ele está ali presente, mas ele não encaixa. Consegue entender? Para a psicologia, né, a gente entende que o cérebro já tem um viés mais negativo. E essa baixa autoestima acaba amplificando esse viés negativo que já é natural do cérebro. Então, quando ele recebe algo negativo também do ambiente, isso colabora com aquilo que ele já conhece, reforça aquilo que ele já conhece. Mas quando é o contrário, não funciona muito bem, não encaixa ali dentro desse viés já pré-existente. E a autoestima baixa acaba reforçando ainda mais tudo isso. A autoestima baixa, ela funciona como se fosse uma espécie de identidade. E quando vem um reforço dessa identidade, algo que combina ali com algo já pré-existente, isso se encaixa perfeitamente, né? Faz sentido com aquilo que já é conhecido. Ao contrário de quando existe um elogio que não corrobora, não colabora com alguma coisa que já é conhecida ali dentro de nós mesmos, dentro do nosso cérebro. Quando acontece um elogio, é como se acontecesse uma espécie de incoerência. E aí ele não absorve isso, ele até percebe, mas é incoerente com aquilo que ele já conhece. Então,
ele manda embora. E aí fica aquela sensação, né? Tô recebendo um elogio, mas não é bem assim, não. É porque essa pessoa é muito gentil, é muito boazinha, né? Ela tá falando isso só para me agradar. Ou eu consegui um resultado muito bom, mas foi sorte, não foi o meu esforço, não foi a minha capacidade, não. Tudo isso porque essas evidências positivas funcionam como uma espécie de incoerência. E aí a gente tenta dar outras justificativas para a existência de algo positivo, né? Como isso aparece no dia a dia, né? Sempre você se lembra de todos os comentários negativos que você recebeu ao longo da sua vida. Você se sente super inseguro para encarar um desafio, para tentar alguma coisa nova, justamente porque esse viés negativo do nosso cérebro foi reforçado por essas outras situações do dia a dia. Um outro sinal que a gente pode perceber da baixa autoestima tem a ver com a forma como a gente olha para os obstáculos que vão aparecer, porque são naturais, aparecem na vida de todo mundo, né? Então, é uma pessoa que se sente muito incapaz de lidar com situações novas, ela evita desafios a todo custo. Quando essa pessoa, né, por necessidades, obrigações, precisa encarar um desafio, uma situação nova, alguma atividade que está fora ali da zona de conforto dela, ela fica desesperada, super ansiosa, mal, acredita que não vai conseguir. Tudo isso por quê? Ao longo da vida ela sempre foi enfatizando essas coisas que ela não consegue fazer. E aí, todos esses desafios, a forma como ela vê as dificuldades da vida, reforçam ainda mais a baixa autoestima. Por quê? A nossa autoestima, ela está intimamente relacionada com as coisas que a gente sabe que dá conta, com a nossa ideia de capacidade, né? Na psicologia a gente vai chamar isso de autoeficácia. É um termo que está dentro de um conceito mais amplo que a gente fala, que é a autoestima, né? Mas a nossa autoestima, ela está muito relacionada com essa questão, né, eu me sinto confortável por ter essa ideia de capacidade. Eu tenho um desafio, mas porque eu já fiz algumas coisas antes, eu me sinto segura para encarar esse desafio. Eu, por exemplo, novamente um exemplo da minha própria vida, por muito tempo queria perder peso, mas achava que seria impossível, que eu não conseguiria. Claro, tinha uma relação meio complicada assim com a minha alimentação, com os meus próprios impulsos, mas eu tinha muito essa ideia de que eu nunca conseguiria emagrecer, eu nunca conseguiria fazer uma dieta, eu nunca conseguiria dar conta disso. Justamente porque eu nunca tinha conseguido antes. A vida inteira eu fiquei tentando fazer dietas, ia em nutricionistas, ia em médicos, fazia exercício físico, mas eu não conseguia prolongar aquilo por muito tempo e ter um resultado satisfatório. Então, por ficar tentando, tanto, isso criou uma ideia para mim de que eu nunca conseguiria, que emagrecer seria uma coisa extremamente difícil que estava fora do meu alcance. Porém, nos últimos tempos, eu trabalhando, né, na minha terapia pessoal, melhorei demais a minha relação com a comida, transformei isso realmente, essa ideia ficou muito mais flexível. Não é que eu não consigo emagrecer, não é que eu não consigo seguir uma dieta. Mas claro, é difícil, para todo mundo emagrecer é difícil, né? Ter novos hábitos, melhorar, né, a sua relação com a comida, as suas emoções, controlar de alguma forma, lidar melhor com os seus impulsos, é muito difícil para qualquer pessoa. E aí, né, ao longo desse tempo, eu consegui, sim, no último ano, emagrecer uma quantidade de peso ali satisfatória que me deixou muito feliz. E isso meio que flexibilizou essa minha ideia de que eu nunca conseguiria. E aí, final do ano, férias e tal, eu até ganhei um pouquinho de peso de novo. Isso me deixou um pouquinho chateada, confesso, mas não me trouxe a ideia de incapacidade, que eu não conseguiria continuar naquele ritmo legal que eu estava. E aí eu simplesmente voltei atrás, né? Voltei a fazer o que eu estava fazendo, lidar com as minhas dificuldades, falar não, lidar com os meus impulsos, passar umas certas vontades é necessário. Então, ter ganhado alguns quilinhos não me deixou desesperada. Talvez lá atrás isso teria me levado a chutar o balde. Eu não consigo mesmo, eu nunca vou conseguir. E hoje isso ficou muito mais flexível e me colocou no caminho de volta. É interessante que a gente pense nesse conceito da autoeficácia, por quê? É justamente ele que vai ser muito mais efetivo quando a gente pensa em
bem-estar, realização pessoal e motivação. A gente acha, muitas vezes, né, que a motivação é uma coisa inata, que vem ali dentro do ser humano, que você vai estar ali, vai conseguir lidar com todos os obstáculos e que não vai ter nenhum momento de baixa motivação, de que basta ter força de vontade, mas não. É uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil e não é inata, né? Não é uma coisa natural você querer ficar enfrentando dificuldades. Mas a gente pode pensar no conceito da autoeficácia justamente para quê? Para que eu consiga retornar para o caminho e atingir alguns objetivos pessoais. Por quê? Sem dúvidas, nossa autoestima está muito relacionada com as coisas que a gente sabe que consegue fazer, com as coisas que a gente sabe que dá conta. Ou seja, eu olhando para o meu passado, eu olhando para as coisas que eu já fiz até hoje, me dá a sensação de que sim, eu posso encarar esses desafios, eu posso encarar uma coisa nova. Por exemplo, para mim, hoje, seria muito tranquilo dar uma aula, né, sobre algum conceito da psicologia, ansiedade, alguma coisa nesse sentido, porque eu estudo isso há muito tempo, está bem consolidado dentro de mim. Eu tenho a habilidade de falar em público que eu construí nesses últimos anos também, dando palestras, enfrentando, conversando com pessoas diferentes. Mas há alguns anos, quando eu ainda era uma estudante, quando eu ainda não tinha prática clínica ou que eu não estava fazendo palestras, por exemplo, dar uma aula para mim me deixaria aterrorizada, sem dúvidas. Eu não tinha essa capacidade. Eu fui desenvolvendo isso aos poucos e hoje, se eu recebo um convite desses, por exemplo, é uma coisa que eu encaro com tranquilidade. Por quê? Eu olho para o meu passado e vejo tudo que eu já construí. Foi passo a passo, degrau a degrau, tijolinho por tijolinho, que hoje me trazem essa tranquilidade. E aí, se eu vejo, por exemplo, um desafio lá na frente, por exemplo, agora eu quero entrar no mestrado. Eu sei que eu vou ter, claro, algumas dificuldades, mas olhando para o meu passado, as coisas que eu já fiz na minha graduação, que eu já fiz uma pós-graduação, os trabalhos que eu já escrevi, me deixam tranquila para encarar um próximo desafio. Então, é sempre importante ter isso em mente. Nossa autoestima está intimamente relacionada com tudo que a gente faz. Não é só ficar se olhando no espelho, falar você é linda, maravilhosa, ficar repetindo isso para mim mesma sem com que isso se torne real, palpável, objetificável. Sei que, claro, eu não dou conta de tudo, mas alguma coisa eu dou. E muitas vezes a pessoa que tem baixa autoestima não reconhece isso com facilidade, né? Que esses sinais são de baixa autoestima. As pessoas fora percebem, claro, mas isso faz com que a pessoa se sinta mal internamente também. Algumas pessoas, quando acessam essas emoções, se sentem muito mal, mas no dia a dia acabam não tendo essa reflexão. No dia a dia, elas não pensam dessa forma, porque justificam isso de uma outra maneira. Como? Ah, eu tô sendo apenas realista, eu tô sendo cuidadosa, eu tô sendo humilde, isso não é baixa autoestima, eu tô só aqui lidando com as minhas situações, as minhas necessidades. É muito difícil a gente melhorar de alguma coisa que não conhece, porque a gente só consegue melhorar e avançar aquilo que a gente conhece e principalmente tratar isso. A gente só consegue tratar aquilo que a gente reconhece como um problema. Se você se reconheceu com essas coisas que eu falei, essas situações que eu trouxe aqui da minha própria vida, por exemplo, não significa que tem algo errado com você. Isso é um aprendizado, né? Todas as pessoas aprendem coisas de acordo com a sua história de vida. Porém, muitas vezes a gente aprende coisas que na vida adulta não fazem mais sentido. Isso não significa que tem algo errado com você. Foi um aprendizado que te levou a isso. Mas a gente pode aprender coisas novas e justamente se aproximar de uma vida mais significativa e que te traga mais bem-estar. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, me conta aqui nos comentários. Já passou por coisas como as que eu passei e contei aqui para vocês, ou outras situações, ou tem outros pensamentos? Me conta aqui que eu vou querer saber. Eu prometo que você não vai ser a única. Um beijo!